ou veta, também pode sancionar ou vetar parcialmente, né? Pode fazer alguma modificação ali na decisão do Congresso Nacional que alterou o sistema de aposentadoria no Brasil, ou seja, terminaria com o fator previdenciário e utilizaria um sistema mais favorável ao contribuinte, né? Mais favorável ao segurado do INSS, que permitiria então uma aposentadoria mais cedo, né? Com rendimentos maiores. Uma fórmula que soma aí o tempo de trabalho com a idade da pessoa para chegar até determinado número. Para a gente falar sobre esse assunto, estamos em contato com Keyton Pedreira, que é economista e advogado especializado em Previdência. Tudo bem contigo, Keyton? Como é que vai, Cabral? Boa tarde a você, aos ouvintes. Keyton, se a presidente Dilma Rousseff decidir sancionar esta mudança, que impactos isso teria em duas partes? Primeiro, nas aposentadorias, ou em quem vai se aposentar, e nas contas públicas em geral? Cabral, o impacto ele é muito grande. A gente tem esses dois impactos que você mencionou, que nas contas públicas, já no curto, no médio e no longo prazo, vai ter um aumento explosivo aí dos gastos com a Previdência. E para as pessoas é bom por um lado, mas a conta vai chegar de outro por intermédio do aumento de impostos. Então, essa medida que a presidente Dilma tem que tomar hoje, ela tem que se pautar na questão técnica e não na questão política, como o Congresso tem se movido nessa direção. A gente entende os motivos, mas não deve se pensar somente no mandato da presidente Dilma, deve se pensar na Previdência no longo prazo, 5, 10, 20, 30 anos. O que é que muda na vida do trabalhador assim de cara, Keyton? Hoje o trabalhador ele não tem uma idade mínima para aposentadoria. Hoje as pessoas podem se aposentar de acordo com o tempo de contribuição. No Brasil hoje, um conjunto de 50 países, o Brasil é daqueles que tem a regra mais benevolente à aposentadoria. A idade média no Brasil é de 54 anos. Até os 59 anos de idade no Brasil, em média, 80% da população já está aposentada pelo INSS. No mundo isso é muito diferente. Eu não estou falando somente de países desenvolvidos. Países como México, Chile, têm regras muito mais conservadoras para a concessão de aposentadoria. Então, hoje no Brasil, existe o fator previdenciário que sim diminui o valor das aposentadorias e ninguém gosta disso, mas a gente tem que se adequar à realidade da população. A expectativa de vida sobe a cada ano. Quando foi criada a forma do fator previdenciário de 99, a gente tinha uma expectativa de vida determinada. Hoje ela já aumentou 4, 5 anos e daqui a 10, 15 anos isso vai aumentar progressivamente. Então, para isso, essa reforma já é esperada há muitos anos, que exija uma idade mínima de aposentadoria ou então uma fórmula que combine essas duas coisas de maneira a respeitar as questões técnicas e atuariais do fundamento da Previdência. Esse é um aspecto interessante que você traz, Keyton, porque por um lado, quando a gente fala desses números, comparações internacionais, eles fazem muito sentido. Por outro, quando a gente olha também realidades específicas, né, a gente vê que tem muitos aposentados, pessoas idosas que de fato têm um benefício muito baixo para conseguir manter uma existência digna. É verdade que tem gente que se aposenta muito cedo e às vezes continua ali, né, durante 30 anos e tal, ainda continuando vivendo, né, com os recursos da Previdência Social, mas é verdade também que a gente tem no Brasil ainda um quadro de muitos trabalhadores em subempregos, às vezes em coisas muito exigentes, que chegam aos 60 anos já meio acabados, né? Como é que a gente faz para conseguir respeitar essas particularidades e atender as necessidades sociais aí, mas sem quebrar de vez o Estado? Esse apontamento seu é muito pertinente, Cabral. No Brasil hoje a gente tem realidades diferentes em relação às regiões do Brasil. No Sul e no Sudeste a gente tem uma característica da população determinada, no Nordeste e Norte a característica é totalmente diferente. Chegou a se aventar em um determinado período que a aposentadoria fosse regionalizada, né, de acordo com o Estado, com a expectativa de vida daquele Estado, mas isso acabou não prosperando. Sem dúvida é uma preocupação que eventualmente pode ser colocada na fórmula ou não, mas isso daria margem para muitas fraudes, né, que a gente já tem na Previdência, de pessoas que iriam mudar de um Estado para outro para ter um benefício melhor mais cedo. Então são peculiaridades que a equação é difícil de fechar. Mas uma regra mestra deve ser seguida. E uma regra mestra que está sendo proposta com o fator 85/95, ela tem um fundamento, mas da maneira como ela está sendo colocada, ela inviabiliza a Previdência. Um ponto importante que a gente identificou é a diferença entre homens e mulheres. O fator 85/95 é a soma de idade mais contribuição. Essa diferença de 10 anos, de 85 para 95, ela não é somente de 10 anos. Por quê? As mulheres vivem mais do que os homens. Em média, 3 anos e meio a mais do que os homens a partir dos 60 anos. Então, já há uma diferença de 13 anos e meio. Então, o 85/95 poderia ser alterado para 90/95 e isso ser também trabalhado de forma progressiva nos próximos 10 anos, por exemplo, de maneira que isso chegasse a uma forma 95/100, 100/95, que aí sim
se enquadraria a realidade da expectativa de vida da população e do mercado de trabalho também. Hoje é normal as pessoas continuarem trabalhando a partir dos 55, 60 anos, isso é muito normal e vai ser cada vez mais normal daqui para frente. Pois é, eu queria colocar exatamente esse ingrediente a mais aí, Keyton, na conversa, quer dizer, como ajustar tudo isso também com a realidade do mercado, que é muito pouco simpático à mão de obra mais velha, trabalhadores com mais de 50 anos. Então, digamos, o sujeito está lá trabalhando, ele é demitido aos 58 anos. Ele vai ter um seguro-desemprego mais curto, ele não pode se aposentar porque ele ainda não tem tempo e vai ter dificuldade de se recolocar. Como é que faz? Isso é uma coisa importante também que você coloca, mas as empresas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, não terão muitas opções. A pirâmide etária no Brasil, ela está deixando de ser uma pirâmide etária e está sendo uma torre etária, onde a quantidade de pessoas com as idades dos jovens até os mais velhos estão se igualando. Então as empresas daqui a algum momento vão precisar sim contar com esse trabalhador de mais idade. Então vai ser uma realidade que o mercado, a economia, as empresas vão ter que se adequar. Bem, então só queria voltar num ponto que eu achei interessante. Você diz então, até para os ouvintes que nos acompanham, que não necessariamente sabem, quando a gente fala desse 85, 95, funciona assim. Você pega a tua idade, né? Quantos anos você tem, quantos anos você trabalhou, soma essas duas coisas, quando você chegasse nesse número, né? Na 95 ou no 85, no caso das mulheres, 95 no caso dos homens, você teria então direito à aposentadoria. Por exemplo, alguém de 60 anos de idade, com 35 anos de trabalho e de contribuição, né? Começou a trabalhar com 25 anos de idade, creio que aos 60, então, chegaria nesse ponto em que a soma daria 95. Perfeitamente. Então você diz que a ideia até é boa, mas esse fator é que pode ser que seja melhor pensado aí para, ao mesmo tempo, beneficiar o segurado e não atrapalhar tanto as contas públicas, né? Exato. Essa conta que você fez, um homem com 60 anos e 35 de contribuição atingiria o número 95, que a regra do jeito que está proposta contempla como aposentadoria integral. Hoje, essa pessoa, para se aposentar pelo fator previdenciário, ela teria uma perda aproximada de 15% em relação ao teto. Tá? Então a gente fez alguns cálculos, e a gente propõe um redutor progressivo nesse novo fator 85-95, de modo que ele não entregue a aposentadoria integral agora para quem vai se aposentando, e isso vai sendo ampliado num prazo de 10 anos até que ele chegue na fórmula, por exemplo, 100-95, e a partir de então o fator previdenciário deixaria de existir. As fórmulas, as regras para se equilibrar são diversas, são inúmeras, Cabral. O que a gente precisa é adequar a regra à realidade da população brasileira e à realidade da previdência no mundo. Só para completar, que estão fazendo muito uma comparação que eu acho interessante. Se você compara assim, a rentabilidade que você tem fazendo sua poupança, que é obrigatória, mas você deposita todo mês no INSS um determinado valor e aquilo te gera uma renda depois de tantos anos em que você depositou. Se você comparar isso com a previdência privada, a INSS é, entre muitas aspas, ainda um bom investimento? Sem dúvida é. Até porque o INSS, Paulo, ele não contempla somente a aposentadoria, ele tem várias proteções inerentes à Previdência, que é a renda por invalidez, que é a aposentadoria por invalidez, a pensão por morte, o próprio seguro-desemprego. Então tem vários benefícios que estão incluídos nessa contribuição que se faz para o INSS. Então, sem dúvida, a Previdência Pública Social é obrigatória. A pessoa, quando é vinculada na CLT, ela tem a obrigação de contribuir. Quem é autônomo tem a opção de contribuir. Muitas vezes as pessoas não acreditam no sistema porque muitos dos nossos pais e avós contribuíram para ter uma aposentadoria de 10, 20 salários mínimos, só que isso não acontece hoje. Hoje o teto já está em mais ou menos 6,5 vezes o valor do salário mínimo. Mas a pessoa tem que lembrar que não é somente a questão do recebimento, da aposentadoria. Existe todo esse conjunto de proteções que a Previdência Pública entrega, mas também é necessário que a pessoa se planeje por intermédio de um plano de previdência privada, de uma poupança ou qualquer outra forma de planejamento para que ela possa complementar a sua renda no futuro. Mas é o que você falava, tem autônomos às vezes que têm dessa opção, optam por contribuir pela base, no mínimo do mínimo do mínimo. Não é necessariamente a melhor estratégia, né, Keyton? Vai depender da característica familiar dessa pessoa. Se ela tiver filhos pequenos, é importante que ela avalie, em vez de contribuir pelo mínimo, contribuir com um valor um pouco maior para ter os seguros que a Previdência oferece. Mas existem também no mercado de seguros várias opções interessantes que oferecem coberturas diferenciadas. Aí vai ser uma análise de acordo com o perfil familiar de cada pessoa.
Muito bem, nós conversamos aqui na Band News FM com o economista, advogado especializado em Previdência, Keyton Pedreira. Obrigada pela entrevista, Keyton. Obrigado, Keyton. Muito obrigado, Tatiana. Um grande abraço, Cabral, a você e os ouvintes. 12:32. Vamos juntos aqui nos 96,9 da Band News FM em São Paulo, nesse comecinho de tarde de quarta-feira em que